Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, mais uma vez aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela tem 33 anos de experiência, já teve passagens por empresas como Varig, Gol e Omni. Ela é comissária de bordo, instrutora e formada em educação física. Tatiana Viegas, muito obrigado pela sua presença, tá? Pela sua participação do nosso canal, por fazer parte desse projeto. Eu quero agradecer você está disponibilizando esse tempo para poder contar a sua história, poder divulgar um pouquinho sobre a profissão, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa assim, muito construtiva e de bastantes histórias interessantes, tá? Tatiana, para quem não te conhece, faz uma apresentação, por favor. Pois não. Muito boa tarde, Murilo. Um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Tatiana Viegas, tenho 56 anos. Estou na aviação desde 1991, me formei pela Varig, fiquei quase 16 anos, depois voei na Gol, e por questões pessoais eu preferi pedir a dispensa da Gol para vir voar no offshore. Tive a oportunidade, me abriram uma porta, e eu, desde então, já tem 13 anos aí que eu estou voando, trabalhando aqui no offshore. Eu sou professora de educação física de formação, com especialização em alongamento dinâmico, sou poeta, crossfiteira, mãe, jogo em todas as Bem posições, dinâmica. mas o meu propósito de vida pessoal, espiritual e profissional é servir e proteger as pessoas. Por isso, essa vertente aí de instrução, de ser professora, né, de ter aprendido didaticamente como ministrar aulas, etc., desde a época da faculdade, da universidade, até esses anos todos, esses últimos 20 anos de aviação, trabalhando inclusive em escolas de aviação, prestando serviço durante as minhas folgas em escolas de aviação para ministrar matérias do curso de formação de comissários de voo. Vale um esclarecimento. Hoje, antigamente isso não existia, mas hoje existe aí uma pequena diferença entre o comissário de bordo e o comissário de voo. Porque não é que esteja errado você dizer que nós somos comissários de bordo. Originalmente, nós somos aeromoças. Então tá tudo bem, né? Eu estou mais para aerovelha do que para aeromoça. Que Mas isso? a real é a seguinte, é que hoje o comissário de bordo é aquele que está dentro do navio. É aquele que normalmente, aquele ou aquela, que tem uma formação de nutrição e que faz a logística do que embarca nessas unidades. Então, quando a gente se refere ao comissário de voo, é o comissário de voo mesmo, o comissário como eu, né? As pessoas que trabalham especificamente com segurança e atendimento ao cliente, que são os pilares da nossa profissão, a bordo de aeronaves, sejam elas asa fixa, sejam elas asas rotativas. Legal. Tatiana, e para a gente começar essa história, como foi o encontro da Tatiana com a aviação? Quando que começa essa história, Tatiana? Essa história começa aos 16 anos de idade, eu dando aula de balé dentro de uma academia em Jacarepaguá, um primo, um grande amigo, casado com uma comissária da Internacional, da Varig, da Intercontinental da Varig, soube que iria abrir prova para comissária de bordo na época, e me sugeriu, falou, poxa, você estuda francês, você fala inglês, você é super comunicativa, você gosta de viajar, está sempre indo para o Nordeste visitar seus parentes, por que você não tenta? Você tem perfil de comissária.
está sempre querendo ser elegante, você, essa coisa de você escrever, você gosta de falar o português correto, de estar sempre lendo. Por que que você não faz? Eu falei, fiquei pensando naquilo. 2, 3 dias depois eu fui fazer a prova no ICISA, no centro da cidade, que era um prédio na época arrendado para a Varig. E naquele momento, as seleções, os processos seletivos demoravam de 6 a 8 meses. Foi tão coisa de papai do céu, assim, que em 4 meses eu já estava morando em São Paulo para fazer o curso de formação. Porque naquela época não haviam escolas de aviação. Naquela época, as empresas, a Varig, a VASP, a Transbrasil, as que existiam, as grandes empresas da época, eles davam os cursos de formação dentro, né, do plano deles de treinamento, e a gente fazia a prova da ANAC dentro da própria empresa, para então fazer a instrução em voo e começar a voar solo. Certo. Então, a minha história começa por aí e, ao longo dos 15 anos seguintes, quase 16 anos, eu voei na Varig, desde a posição de auxiliar da econômica até chefe de cabine, que na época era chefe de equipe, da Intercontinental. Então, assim, a minha experiência, me deram muitas oportunidades, eu realmente segurei nos dentes todas elas, estudei muito, passei muita madrugada em claro, subi muito o morro, né, que a gente chama, né, com o carrinho, empurrando o carrinho, descendo ladeira, subindo ladeira. Fui muito feliz, conheci vários lugares, mas fundamentalmente, se você me perguntar qual a minha maior herança da aviação comercial, certamente foi o meu autoconhecimento. Eu sou mariana de nascença, que já passei dos 40, acabei virando uma geminiana de simpatia. O que eu estou querendo dizer com isso? Embora eu não seja ligada em signos, mas é que existem algumas características realmente que a gente tem que tirar o chapéu, né? E se entregar, né? E o ariano é um ser muito impulsivo. Então, eu me lembro claramente de quando eu entrei na aviação que, às vezes, eu recebia algum tipo de maltratamento, de malcriação, né? De alguma grossura, um texto delicado, algum diálogo difícil. E isso me atingia diretamente. Eu ficava pensando assim, meu Deus, mas eu estou aqui só para ajudar ele ou ela. Por que ele está me tratando assim? Uhum. Com o passar dos anos, e eu fui começando a entender duas coisas que hoje eu passo para os meus alunos, que é muito legítimo. A primeira, quando você veste uma camisa, quando você veste um uniforme, você realmente representa aquela empresa. Então, há de se ter muito cuidado, muita ética, muito respeito, principalmente com e aí eu não vou dizer o passageiro, eu vou dizer o cliente como um todo, porque aí a gente está falando do cliente interno e do cliente externo, né? Então, é um colega que não está num dia bom, é alguém que está doente na família. Com o passar dos anos, Murilo, eu passei a ser aquela comissária que, aficionada em passageiros, não vou dizer problema, mas com dificuldade. Por Certo. exemplo, aquele passageiro que a mala extraviou, ou então que ele teve que pagar excesso, ou então que a esposa dele está separada dele lá no assento tal, lá atrás, ou que ele chegou atrasado, esbaforido, ou que está com alguém falecido no esquife no porão, né? Esse passageiro, quando ele chega para você, ele, na verdade, ele não está te agredindo. Ele está com medo ou ele está com algum problema. Então, existe sim um lado humano muito forte na profissão da gente, que é o cuidado. Por isso eu falei em proteger e cuidar das pessoas. A partir do momento que você começa a se colocar no lugar do outro, né, uma palavra muito bonita que atualmente está tá na moda, mas é real, né, que é a empatia. A partir do momento que você começa a entender o que é ser empático, isso tudo começa a ganhar um peso diferente. E é uma satisfação gigante quando a gente consegue reverter tudo isso e fazer com que esse passageiro volte feliz, você fidelizar o seu cliente, sabe? Então, essa certamente é uma das grandes heranças que eu trago da aviação comercial. A outra é autoconhecimento, é conseguir entender quando eu não estou bem, aonde a gente pode aplicar um CRM de verdade, né? Tem um dia que você acorda com dor de cabeça, mulher tem muita coisa dos hormônios, né? Ou o homem que de repente está com alguma questão de família em casa. Como é que a gente faz, né, para ter aí um ambiente saudável
E aí, vamos lá. É claro que existe o profissional, aonde você voa, você trabalha com pessoas que você, às vezes, não tem afinidade, Uhum. independente do tipo de aviação, tá? Eu não estou pontuando aqui rotativa ou comercial ou executiva, porque eu também voei na executiva. Mas eu tô pontuando até onde a gente consegue navegar nesse universo sem deixar a desejar o profissional, mas indiscutivelmente sendo verdadeiro. Porque o fato da gente admitir para nós mesmos, e ser humilde para dizer para o colega, hoje eu não estou num dia muito bom, me deixa de galley, colega, hoje eu estou muito entupido de gripe, eu tô com sinusite, com crise de sinusite, eu já tomei os remédios, eu estou medicado, o ouvido não está doendo, não tem perigo para a minha saúde, mas eu ainda não estou recuperada. Será que você pode me ajudar a voar um pouquinho mais baixo? Então, assim, até onde, sabe? É fundamental. Então, essas eu digo para você que são as grandes heranças. Agora, as, se é que eu posso chamar de pequenas, que não são pequenas, Uhum. são pontuais, são especiais, não são os lugares, não são os pernoites, são os colegas, é o ambiente de trabalho, são os equipamentos que a gente voa, são os visuais. Hoje eu vou numa aviação e o meu momento de oração diário é quando eu estou depois, logo depois que eu decolo, quando dá aquela baixada de bola depois do stereo cockpit, né, que a gente continua atento, mas saiu daqueles dois momentos, né, de pouso e decolagem, que são sempre os mais delicados, os mais que a gente tem que estar realmente, né, totalmente focado para eles. E é o momento que eu rezo e agradeço a Deus poder estar no céu, pertinho dele e de todos os nossos amigos espirituais aí, porque realmente é muito incrível, né? A janela do escritório, como se diz no offshore, é muito linda demais, né? E aí a gente está falando desde o nuvem rolo até um nascer do sol, até um monte de algodãozinho, né? Aquele céu cheio de carneirinho, aquele mar lá embaixo gigante, quer dizer, a pequenez da gente diante daquilo tudo, né? Você conseguir ver baleia, ver golfinho, mas independente de tudo isso, a gente está cuidando de pessoas, né? A gente está protegendo pessoas. Isso é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, tem um encantamento muito bacana, né? Tem gente que tem medo de voar até hoje, tem gente que embarca em unidade, em navio, e dá graças a Deus, já agora, eu tive agora esse final de semana com um conhecido que estava dando graças a Deus porque finalmente ele estava voltando a embarcar através do navio e não voando. Então, assim, pessoas que já estão acostumadas com a rotina do funcionário de unidade, de plataforma, os petroleiros, né? E ainda assim, ainda sofrem com esse sentimento, com essa angústia. Então, isso é uma coisa que é muito importante também, sabe, Murilo? A gente respeitar o sentimento das pessoas, porque ninguém tem medo porque quer, né? Ou porque não superou, ou porque já passou alguma situação delicada, né? Então, é importante também esse papel de, entre aspas, não é um psicólogo, mas uma pessoa que seja capaz de se colocar no lugar do outro e de acalmar o outro, e de mostrar para o outro que a gente está treinado, né? Que a gente está pronto ali para qualquer tipo de eventualidade, de incidentes, de acidentes, etc. Voltando só um pouquinho na comercial com você, você falou que chefiou cabine, né? Como era essa Uhum. experiência num avião de grande porte, acredito que voo intercontinental também? Como funciona essa administração? Como o comissário ele gerencia essa cabine desse avião com tantos passageiros e uma equipe que eu imagino que seja uma equipe grande? Bom, vamos lá. Todas as vezes que a gente se apresenta para fazer um voo intercontinental, é óbvio que há um briefing da tripulação técnica. Então, a gente Certo. está falando aí desde condições meteorológicas até a quantidade de horas em que você vai voar efetivamente, a divisão do descanso. Então, tudo isso é falado no briefing, antes da gente entrar, inclusive, na aeronave, né? Geralmente, existe também, além do chefe de cabine, existe o auxiliar de primeira classe, o auxiliar de classe executiva, os auxiliares de classe executiva, e um supervisor, que é quem geralmente fica administrando a parte lá de trás dos comissários da classe econômica. Certo. Então, a gente não faz nada sozinho, né, Murilo?
Nosso trabalho é em equipe o tempo todo, né? O que, na realidade, o que o chefe de cabine de uma internacional faz é estar mais atento e andando nessas cabines o tempo todo. Então, a gente está falando de voo de 12 a 18, 16 horas, né? Entre 12 e 16 horas. E aí, é claro que o descanso é dividido, é administrado, mas é fundamental que você esteja realmente atento a qualquer eventualidade. E todo mundo já tem aí esse treinamento, né? Você não vai para um voo da Internacional completamente novo na função. Por Certo. isso, anos de experiência na Continental, né? Para você estar se sentindo. Agora, inclusive, a gente tem serviço de vendas a bordo. Antigamente, a gente tinha, além da venda do on-board, né? Que não é mais não era o lanche, não havia venda de lanches, né? Mas havia venda de duty-free. Eu me lembro claramente da gente chegando em Londres, a gente fazia o LK da rainha. Era uma lista que a gente tinha que fazer, como se fosse um romaneio, uma, 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 uma uma prestação de contas de quantos uísques tinha em que fase da garrafa, quais eram os vinhos que tinham sido consumidos. Enfim, eu estou te dando um exemplo de um voo especificamente, Uhum. né? Um destino específico. Mas assim funcionava para todos os voos internacionais. Então, eu não vou dizer para você que voar de chefe de cabine de intercontinental é simples. Não é simples, tá? Porque são muitas coisas. A gente está falando desde um toalete que tem que estar limpo, com todos os materiais de conforto, de papel higiênico, de toalha de papel, em ordem, até a gente ter certeza de que dentro da lixeira do toalete não tem nenhum copo que alguém bebeu e virou ao contrário, que pode impedir a saída do extintor que tem dentro automático lá dentro da cabine, Uhum. do compartimento do lixo, da lixeira, entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma visão macro, Certo, realmente. claro. Né? Mas é muito gostoso. Voar intercontinental é muito gostoso, porque, como eu estou te dizendo, a gente conta com colegas que já têm experiência também, né? Então, as pessoas têm noção da responsabilidade que é. Eu já passei algumas situações, inclusive de emergência médica a bordo, em voo internacional, e eu vou te dizer, a gente só foi bem sucedido porque realmente trabalho de equipe. Mais uma vez eu te digo, a gente não faz nada sozinho, Você pode né? contar como foi essa história mais ou menos aí por alto? O que que aconteceu? Posso. O que aconteceu foi que a gente estava fazendo um Frankfurt, Uhum. dentro da aeronave, no mínimo, né, nessa empresa especificamente, tinha que ter dois comissários com o idioma, para que um, quando estivesse descansando, o outro estivesse acordado, para que a gente tivesse alguém que falasse o idioma local a qualquer momento que precisasse. E durante a madrugada, não era totalmente madrugada, devia ser umas 11 horas da noite aproximadamente, uma senhora que estava com um grupo de turismo de uns 20 e poucos passageiros, passou mal, se sentiu mal e caiu na galley do meio, na galley da Meu executiva. Então, até que a gente conseguisse entender, né, o que se faz primeiro, biossegurança, chama ajuda, tem médico a bordo, ações imediatas e simultâneas, né? A gente contacta o comandante, informa o que está acontecendo, outro faz speech, outro traz a farmácia, outro afere todos os sinais vitais da pessoa, tem que não tem que fazer RCP, entrou, está inconsciente, precisa fazer RCP, a gente não precisou. Nesse caso especificamente, a gente não precisou fazer, ela tinha tido uma síncope, ela desmaiou, não tinha se alimentado bem, era uma pessoa diabética, já vinha tomando a medicação de diabetes, mas naquele momento ali não tinha se alimentado direito por conta do tempo que ficou aguardando no aeroporto, etc, etc. Então, em alguns minutos depois, a gente conseguiu trazer essa senhora de volta, e é claro, né, ficamos monitorando aí o resto da viagem inteira, né? Não foi uma coisa assim absolutamente grave, mas séria, sempre séria, vidas, né? Exato. Então faz relatório, e etc, etc. O- Eu tenho várias passagens, tenho desde de emergências médicas até uma criança engasgada com 2 anos de idade com um amendoim. Meu Deus. Pode acreditar, pode acreditar.
E E aí, resulta. manobra de Heimlich, desengasgo, tapinha nas costas, faz tudo o que tem que fazer. Isso, voo de madrugadão, e graças a Deus fiz tudo o que tinha que fazer. A tripulação também não tinha médico a bordo. Aí chega no hotel 12h30 da manhã e faz relatório. E só na hora que vai tomar banho, né? Tirar o uniforme, é que dá aquela tremedeira, aquele chororô de dizer, meu Deus do céu, aquele bebê podia ter morrido, né? Mas na hora você liga o automático no treinamento e vai. E graças a Deus, todas as minhas experiências até hoje foram bem-sucedidas. Mais uma vez eu vou te dizer, eu devo isso ao treinamento, talvez seja por isso eu seja tão apaixonada por treinamento, né? E a equipe, indiscutivelmente, é o trabalho de equipe, sem dúvida Tatiana, alguma. Tatiana, o que que acontece? Um dos intuitos desse canal, né, além das histórias, é esclarecer para muita gente o que que se passa, né, nos bastidores. E assim, exatamente o que a gente conversou rapidinho antes da entrevista. Tem muita gente que imagina que entrou no avião, serviu ali a refeição, né? Vai lá para trás e não tem muita coisa. Quanto treinamento, quanto envolvimento, quanto profissionalismo e quanta responsabilidade fica na mão do comissário, né? Fica na mão de vocês. Gigante, gigante. Gigante, Para começar, Murilo, o treinamento, ele é anual. sim. Uma grande maioria dos treinamentos, a revalidação é anual, né? E aí a gente não está falando só da comidinha. Claro que tem treinamento de serviço de bordo, aonde você coloca determinada garrafa, o que que você faz se cai alguma bebida, um Campari no colo de alguém que está vestindo um vestido branco. Enfim, tem sim esse traquejo, obviamente. Como se pega uma taça, como se dá uma prova de vinho, como se harmoniza um vinho com uma refeição, tudo isso está dentro de serviço de bordo, né? A gente está falando de entretenimento também. Então, como se operam os vídeos, como se opera, que tipo de leitura a gente tem a bordo para distribuir, quais são os recursos que a gente tem, inclusive, para distrair esse passageiro, para que esse tempo passe e ele não fique angustiado, né? Principalmente os que têm medo. A gente está falando dos procedimentos de segurança, né? De saber como operar cada um deles. Quanto pesa um cilindro de oxigênio? Qual é o cheque que a gente tem que fazer pré-voo, a cada embarque que a gente faz dentro de uma aeronave? Quais são os extintores de incêndio que a gente tem a bordo de aeronave? A gente combate fogo ou a gente combate foco, né? Princípio de fogo. Qual é o extintor adequado para determinada classe? Dependendo da classe, o que se faz depois? O que que a gente faz antes de tudo? A gente cuida da gente, da biossegurança, porque a gente não dá para proteger os outros sem antes preservar a vida da gente. Como que a gente faz para chamar ajuda? Enfim, são muitas coisas, são muitas responsabilidades e muito treinamento, indiscutivelmente. Então, Exatamente. eu falo com muito amor, sabe? Porque é fascinante, é realmente fascinante. Não, e tem que ser, porque assim, ó, além de todo esse aparato que você falou, você está lidando com medo, com pânico e com vida. Você faz uma manobra errada, você não salva a pessoa. Você faz o primeiro socorro, o primeiro atendimento de forma errada, você está desperdiçando tempo e, de repente, a vida dessa pessoa. Não é que você está desperdiçando, Sem dúvida. você está deixando de fazer o socorro apropriado. Então, assim, é impressionante o que tem por trás, né, da profissão, o que tem por trás do profissional, o quão sério tem que ser, o quão responsável tem que ser, tanto com a empresa aérea, com ele e com o passageiro, é o que você falou. Você tem que ter o feeling. Você tem que olhar para o passageiro e saber, ali de repente não vai estar bom. Ali eu tenho que Exatamente. prestar atenção porque pode me dar um problema, O não é? simples, Murilo, o simples fato de um passageiro, num voo longo, levantar a cada 15 minutos, 20 minutos para ir ao toalete, já é para deixar a gente alardeado. Pode ser tanta coisa. Pode ser ele está levantando para fumar escondido. Pode ser ele está se sentindo mal. Pode ser ele nem sabe que está se sentindo mal, mas ele já está com uma característica de hiperglicemia, porque ele está urinando demais o tempo todo. E esse passageiro daqui a pouco pode realmente entrar num outro estágio. Então, assim, o alerta situacional, que a gente chama, né?
a atenção é o tempo todo. É o tempo todo. É demais. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, voltando um pouquinho na sua carreira, você Sim. pegou a época, o famoso glamour da Varig? Tu viveu essa experiência dos jantares a bordo, daquela história Sim. toda que era contada? Imagina, menino, era caviar, sevruga e champanhe, né? Que na verdade não é champanhe, é espumante até Não. Tanger. Então, assim, a gente tinha realmente uma condição de serviço espetacular. Espetáculo digna de qualquer. A gente ganhava, inclusive, aqueles pratos premiados, né? A Varig ganhou durante muitos anos pratos premiados de gastronomia internacional Uhum. por conta dos pratos que eram servidos a bordo. Então, nossa, eu me lembro da minha filha pequenininha, eu tenho uma filha de 20 anos hoje, ela pequenininha, ela me pedindo para ensiná-la a sentar à mesa. Como é que ela fazia para comer com tal talher, assim, assim, quais eram os copos, não sei o que, ela achava aquilo maravilhoso. E é lindo mesmo, né? Eu gosto também, né? Faço questão, inclusive, de quando algum dos alunos se interessa, de ensinar, porque é muito bacana mesmo, né? A gente saber se comportar. Sim, peguei sim essa fase da aviação, desse glamour todo. Era muito especial voar naquela época, né? Depois foi passando a ser um pouco mais popular, o que eu também acho que é muito especial, Sim, porque sim. se abriu uma, um nicho, né? E aí eu não estou falando de mercado, eu estou falando de possibilidades para as pessoas mais comuns, como gente como a gente, né? Porque eu só fui para Paris tantas vezes e para Los Angeles outras tantas que a minha profissão me permitiu. Né? Eu não venho de uma família abastada, eu venho de pais nordestinos que lutaram muito para me dar educação, para eu poder fazer balé, para eu poder fazer francês, para eu poder estudar, fazer minha universidade particular, etc, etc. Então, assim, é, é, esse acesso, né, foi sim através da aviação. Isso eu ainda acho muito bacana, porque eu ainda vejo, durante um tempo, a gente está falando aí dos últimos 15 anos, eu vi uma onda acontecer, Murilo. A onda das pessoas que queriam usar a aviação como um trampolim, e não tem nada de errado com isso, tá? Sim, Não é sim. um julgamento, eu só estou te dando uma percepção que eu tive ao longo desses anos todos, enquanto professora, enquanto instrutora. Eu via, inicialmente, pessoas da minha época, que são como eu, tem muita gente voando ainda na Gol, na Latam, na Azul, etc., que amam o que fazem. Muito cansados, né? A própria pressurização, enfim, todos os efeitos fisiológicos, etc. Mas tinha era uma profissão. A gente escolheu viver assim. Nós somos felizes em sermos esses profissionais, né? Depois houve um momento em que a profissão foi vista como um trampolim, uma ponte para fazer medicina, para fazer, enfim, outras carreiras. Isso, de certa forma, deu uma certa assim. A gente ficava meio assim, caramba, poxa vida, isso tudo é tão bonito, né? Por que que as pessoas não estão mais tão apaixonadas? Graças a Deus, esse movimento mudou. Uhum. As pessoas começaram novamente, nos últimos 10 anos, a perceberem todo esse encantamento, né? Também houve um outro dado aí que é relevante. Lá atrás, a aviação pagava muito bem. Durante algum tempo, esse patamar financeiro ficou estável. E aí a gente não vai falar de valores, mas a gente pode falar que nem era ganhar bem, nem era ganhar mal. Sim. Era ganhar razoavelmente bem, ok? De alguns anos para cá, esse ganhar bem ficou um pouco melhor. E a gente está falando aí de condições de vida também. Certo. Nós tivemos aí mudanças, né, na nossa regulamentação de 2020 para cá, que também trouxe alguns outros benefícios enquanto qualidade de vida, né? Toda a questão em cima, o estudo em cima de fadiga, etc, etc.
Então, a gente deixou de ter 8 folgas, passou a ter 10 folgas. Eu estou falando de aviação comercial, né? Não estou falando de um 35, estou falando de um 21, RBAC, né? Então, assim, hoje eu percebo que essa paixão, esse amor, voltou a acontecer. Eu tenho vários alunos que me procuram antes de ser alunos, né? E a gente está vendo aí nas escolas onde me dão a oportunidade de ministrar e de compartilhar o pouco que eu tenho comigo, né? Sempre tem aluno novo, turma nova. A gente ficou durante o ano passado num momento sem saber, sem entender direito como é que se comportaria o mercado por conta da decisão 63, né? Que é onde não se obriga mais uma empresa aérea a ter o comissário, a contratar o comissário com a formação ANAC, mas em seguida a gente também entendeu, né, que é fundamental a gente ter sim a carteira ANAC para exercer essa profissão. Por questões óbvias, né? O treinamento que é dado hoje numa escola de aviação, né, e todas as matérias que são vistas com toda a tranquilidade, etc., quando o comissário entra para uma empresa aérea, ele, quando vem com a carteira, ele já vem com uma bagagem, mesmo que ele nunca tenha voado, que ele seja CCT. Quando ele não tem nada, quando ele veio de um trabalho administrativo, por exemplo, ele pode ser um autodidata, ele pode falar inglês fluente, ele pode ter traquejo para atendimento ao cliente, enfim, isso não o impossibilita de ser um bom profissional, mas indiscutivelmente ele não vai ter o mesmo preparo. Então é muito bacana a gente estar vendo aí esse amadurecimento, né? E de novo esse amor acontecendo aí. Ô, Tatiana, aproveitando que você entrou nesse assunto, eu não acompanhei muito bem, mas por que entrou essa regulamentação nova que retirou essa obrigação das empresas do treinamento ANAC? Tu sabe? Isso foi uma decisão. Isso foi uma decisão. Não cabe um porquê ou... Vou te dar um exemplo. Por que você usa o verbo to be no inglês? Entendi. É assim. É assim. Então tem que ser assim. Normas e procedimentos. Uma vez, há muitos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na diretoria de operações da Varig, Uhum. num projeto, numa gerência chamada Flight Standards, onde a gente fazia o acompanhamento e as homologações, as certificações, as traduções de manual, etc. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nem ligar uma CPU, eu não sabia o que era uma CPU. Eu saí de lá 4 anos depois, a gente fazia um informativo interno para 18 mil funcionários. Então, assim, tem coisa que realmente o dinheiro não paga. Por que eu estou te falando disso? Porque uma pessoa que foi meu instrutor na Varig, trabalhei com ele nessa gerência, já foi meu chefe em outras oportunidades e hoje é um amigo pessoal. Eu tenho duas referências, aliás, eu tenho 3 referências que eu não tenho como não citar. Eu posso citar? Olha, Posso dizer o nome dessas pessoas aqui? é uma pergunta que a gente faz sempre, que eu já vou aproveitar então. Os seus maiores professores na aviação. Os meus maiores professores na aviação foram o Eduardo Mendonça, o Uhum. Menê, Ricardo Kim, que é esse que eu estava comentando agora, e o Paulo Alegrete. Essas 3 pessoas são mais do que professores, são mais do que instrutores, são mais do que amigos. São referências, são exemplos, são orgulhos. Assim, eu tenho muito orgulho e me sinto muito privilegiada de ter podido aprender e continuar aprendendo com essas pessoas, Legal. indiscutivelmente. Então, o que eu ia dizer é que o Ricardo Kim, lá atrás, disse para a gente o seguinte: normas e procedimentos existem para ser cumpridos. Ponto. Então, eu estou fazendo a referência à pergunta que você me fez. Sim. Por que mudou a determinação 63? Eu não sei exatamente o porquê, eu só sei que ela mudou. Então, a partir do momento que ela mudou, a gente tem que se adaptar. Ponto final. Né? Uma das características principais que um comissário de voo deve ter, e se não tem, tem que desenvolver, se quiser exercer essa profissão, é ser adaptável. E aí não cabe questionamento, né?
cabe acatamento. É como lidar com isso e daqui para frente como será. Ainda bem que a gente entendeu que as próprias empresas, grandes empresas, elas preferem realmente colocar como pré-requisito nas suas seleções a carteira de comissário. E é indiscutível, realmente, o treinamento que é dado, né? Você ter um treinamento de 4 meses, 5 meses numa escola de aviação, até para uma sobrevivência na selva, enfim, para uma salvatagem. É diferente de você fazer um treinamento reduzido dentro da empresa. E eu não estou dizendo que não haja profissionais capacitados, habilitados e competentes para ministrar esse tipo de treinamento, não. Não é isso. É só o desejo de investir nisso ou não das empresas. Né? Então, para que investir nesse tipo de treinamento ao invés de em outros, em reciclagens, em SGSO, enfim, em outras vertentes que também são voltadas para a segurança e não para o treinamento inicial, né? A formação inicial. É por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. E dentro desse contexto, quando que o treinamento entra na sua vida? O treinamento entra na minha vida aos 4 anos de idade. Eu comecei a fazer balé, não falava direito, de 3 para 4 anos. Então, eu sempre fui muito disciplinada, com alimentação, com rotina de atividade física, com hora para estudar, hora para dormir, hora para sair, né? Hora para me divertir. Hoje, um dos meus grandes desafios é a gestão de tempo. Né? É conseguir administrar tudo que eu faço, botar dentro de 24 horas. Mas isso a minha terapeuta está resolvendo. Mas, assim, o treinamento entra desde da criança que faz uma atividade, que quer cada vez ser melhor. Quer dizer, o trabalho, hoje eu chamo isso de melhoria contínua. Né? É estar sempre treinando, né? E voltada realmente para o que pode melhorar, né? O que tem de novidade, o que a gente pode fazer. E aí a gente está falando aí de treinamento de comissão, depois disso, de treinamento de dança contemporânea, que eu fui bailarina, enfim, fui dançarina de dança contemporânea há alguns anos, depois o treinamento de comissária na Varig, depois vários outros treinamentos. Aí a gente está falando de ser comissário depois de classe executiva, de primeira classe, fazer voos específicos com a CBF. A gente ficou voando durante 4 anos. Naquela época não havia voo... empresas que fossem especificamente voltadas para voos de fretamento. Então, efetivamente, a empresa o avião era alugado para aquele fim. Né? Então, a CBF ficou com a Varig durante 4 anos. Eu fazia parte, era uma das pessoas que fazia parte dessa equipe. Né? Nunca fui privilegiada, tá, Murilo? Nunca voei só internacional, nunca voei só... Não, era tudo. Era de Macapá ao Rio Grande do Sul, a Teresina, a Paris, a Madrid, a Los Angeles, entendeu? Então, nunca teve eu sempre voei. Eu nunca estive de trás de uma mesa, embora sempre esteja envolvida também com treinamento, por gostar disso, né? Mas o sangue é de passarinho. Tem asa, não tem jeito. E você descobre essa aptidão para ministrar os treinamentos. Como você na faculdade de Educação Física. Eu consegui entender, depois de bailarina, eu fiquei trabalhando como bailarina profissional entre os 16 e os 20 anos. E nesses 4 anos eu entendi que eu sabia dar aula de balé e de jazz. Mas eu queria entender como que era mais a fundo. E aí eu resolvi fazer Educação Física, para aprender a didática, para aprender a prática de ensino, né, literalmente, a fazer um plano de unidade, a fazer um plano de curso, a fazer enfim, a fazer um painel, né, um painel que eu digo, uma apresentação de final de ano para numa universidade, etc, etc. A partir daí, entrando para a Varig, né, e aí a gente está falando de idioma, treinamento de idioma, as coisas vieram acontecendo, né? Mas eu sempre muito encantada. Nos 4 primeiros anos de Varig,
não a empresa não tinha dado ainda oportunidade para a gente ser promovido. Uhum. Né? Por quê? Porque não tinha andado, a fila não tinha andado. Uma coisa que eu acho muito bacana e que eu sou super a favor em qualquer empresa é meritocracia. Porque isso, na verdade, faz com que o profissional ele busque crescer, melhorar, aprender, estudar. É diferente de você estar num lugar onde o fato apenas de você vai ficando antigo, vai ganhando a posição. Isso eu não acho bacana, porque acaba que a pessoa se acomoda, entende? Então, essa coisa da meritocracia eu tive em casa, com os meus pais, eu tive na aviação. E na aviação que eu digo nesse início de Varig aí, né? Depois também, ao longo da vida também, sempre teve muito esse olhar do você quer ser chefe? Então você tem que fazer a prova, então você tem que homologar o idioma, então você tem que estudar. Então, essa busca de melhoria contínua. A gente fala muito nisso hoje aqui no offshore, né? Mas é uma coisa que está arraigada dentro de mim, assim, é muito forte, porque realmente não dá para ficar parado. A gente tem sempre para poder ser. E outra coisa, né, Rodrigo? Uma coisa é você receber elogio. É ótimo, é lindo, é agradável, faz bem ao ego, mas não te faz crescer. Né? O que te faz crescer é feedback de melhoria. Então, você quer me dar um ponto de reflexão para eu conseguir entender se eu errei, aonde eu errei, o que eu posso melhorar, onde foi, o que poderia ter sido diferente que talvez eu conseguisse envolver mais as pessoas, os meus alunos ou os meus colegas, etc, etc, né? Eu prefiro a crítica, juro para você. É muito sincero o que eu estou te dizendo. Porque só assim eu vou cada vez mais melhorando. Né? É muito angustiante quando você só tem o confete. É legal, mas acabou, né? Você fica com a medalha no peito, mas fica assim, meu Deus. Mas será que né? Eu sempre estou buscando, e aí eu tenho algumas pessoas que são chegadas que dizem assim: caramba, deixa de ser perfeccionista, você está procurando uma crítica. Não é procurar uma crítica, não é procurar pelo em ovo, entendeu? Mas sempre dá para a gente aprender alguma coisa, principalmente quando a gente está dando aula, quando a gente ministra algum conteúdo. Eu aprendo todos os dias com os meus alunos, todos os dias. E aí a gente está falando desde um conteúdo diferente, que de repente me passou desapercebido, eu hoje não vou na comercial, então pode ter mudado alguma coisa de um dia para o outro e eu me passou. E a gente tem que ser humilde, né? Para dizer, olha, não sei, vou procurar. Ou alguém te faz uma pergunta, você fica com aquela cara de, eu tenho que saber tudo. Não, não. Olha só, volto amanhã com a resposta para você. Ou então, não consegui, vou consultar fulano, Beltrano, aí eu falo dos meus oráculos, né, que eu acabei de citar. Eu tenho algumas referências que depois que eu catei tudo da ANAC, eu já fui em tudo que foi lugar, não descobri. Socorro, Memê! O que eu faço assim, 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 assim? Como é que é? Como é que é isso? Porque tem uma coisa também chamada, sabe, Murilo, experiência, a vivência, né? Não é só a teoria. Quando eu disse a você que as minhas asas estão nas costas, é exatamente por isso. É porque eu amo voar, né? Eu gosto muito de todas as outras coisas que envolvem, né, a operação de voar. Uhum. Mas a minha paixão, eu costumo dizer que o meu marido é o meu emprego e a minha paixão é a minha profissão, né? Que bonito. Meu namorado que me discute. Assim, e dentro disso que você fala, você tem que estar com a melhoria contínua, buscando. Eu gosto muito da autoavaliação, mas a autoavaliação verdadeira. Não é a autoavaliação mentirosa que você acha que é bom em alguma coisa, Condescendente, condescendente. condescendente. Exatamente. Então, assim, você tem que ter o pé no chão, você tem que saber se avaliar, você tem que saber se autocriticar também e escutar, que é o principal, exatamente o que você está falando. Porque o elogio, ele às vezes ele vem de forma vazia, né? Parabéns, você é muito bom em alguma coisa. Mas quando alguém chega perto de você e pontua determinadas coisas, Sem dúvida, é o melhor momento de crescimento. É o melhor sem momento dúvida. de crescimento que a gente tem, principalmente
dentro da aviação, que é o que eu falo o seguinte, eu sempre falo, né, a gente nunca pode entrar na zona de conforto no que a gente faz, né? A gente na manutenção, o piloto, o comissário, porque quando entra na área de conforto, é onde você começa a abrir a brecha para alguma coisa que possa vir a dar errado. Então você tem que estar com o Sem alerta dúvida. ligado, você tem que estar com o seu treinamento em dia, você tem que estar com a sua autoavaliação em dia, você tem que estar bem o tempo todo e buscando o crescimento contínuo. Isso é uma outra coisa que eu acho que é interessante eu citar para você como herança da aviação comercial. Sabe aquela chave do automático? E aí a gente não está falando de automação, a Uhum, gente está falando de profissionalismo, certo. né? O profissional, o comissário de voo, né? Esse profissional especificamente, é muito importante que a gente consiga trabalhar a nossa inteligência emocional. Por que que eu estou te falando isso? Isso é excepcional. Porque principalmente as mulheres. E aí não é uma discriminação, nós somos muito fortes, né? Mas nós temos filhos e temos, que eu digo, relação visceral, né? Porque os pais também, inclusive eu conheço vários pais, né? Que admiro e respeito muito. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você é uma pessoa que sofre porque no Natal você não vai ver o seu pai, complicado. Se você sofre porque a sua filha vai dançar balé e você não vai estar lá na plateia aplaudindo, o dente caiu, você não viu. A menina menstruou, você não viu. O rapazinho deu o primeiro beijo na boca, você não viu. Enquanto, e é isso que eu digo à minha filha, e ela, graças a Deus, nesse ponto, assim, já está muito mais do que assimilado, o amor é a maior força que existe no universo, para mim. É o meu humilde entendimento. Não é à toa que Jesus Cristo é falado, né, e louvado até hoje. Então, essa força, ela une as pessoas pelo pensamento e pelo coração em qualquer lugar do mundo. Quando a minha filha tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, que eu fiquei voando na ponte aérea por um ano aproximadamente, ela acordava comigo, 4 horas da manhã, sentava no banheiro, na cadeirinha dela, e ficava vendo eu me maquiar. E eu dizia para ela: a mamãe vai, mas a mamãe sempre volta para você. Eu já escutei muita gente dizer que saía de casa fugido, para a criança não chorar. Eu não cabe julgamento, cada um cuida, né, da maneira como consegue, como sabe. Mas aqui fica não vou dizer nenhuma dica, um depoimento de uma mãe que, graças a Deus, tem uma relação muito cúmplice, muito equilibrada com a sua filha. Eu nunca escondi da minha filha aonde eu fui, o que eu fui fazer e quanto tempo eu ia. Lógico que, eventualmente, havia alguma mudança de cala, né? Ou alguma mudança de destino. Mas é fundamental que a gente tenha inteligência emocional para ser feliz nessa profissão, porque senão não aguenta. O marido que é ciumento, a esposa que é ciumenta, aonde você está, com quem você foi jantar. Pelo amor de Deus, isso não cabe. Não pode. Não tem como, porque senão você começa a viver um inferno. E não tem. Isso é como o primeiro socorros para um comissário, é inerente à profissão. Estar fora de casa, dormir num hotel hoje, no outro amanhã, é inerente à profissão. Então, enquanto a gente não tem, e aí eu não estou falando de maturidade pela idade, eu estou falando de maturidade profissional. Enquanto a gente não tem a maturidade profissional, enquanto a gente não trabalha a inteligência emocional e não consegue entender que dessa forma a gente consegue criar os filhos, ser feliz na profissão, se sentir realizado, ganhar seu dinheiro, comprar seus bens, enfim, levar uma vida digna, você não consegue. Se não for assim, não dá. Não dá para prosseguir nessa profissão. Tatiana, eu compartilho muito isso com você. E assim, a dica, quem quer entrar já se prepara, porque vai perder Natal, vai perder Ano Novo, vai perder aniversário. Inclusive amanhã é meu aniversário, eu tô Oh, aqui. que lindo! Dia E como é, 12, e como é que você está se sentindo fazendo 28 anos? 28, quem dera. Mas graças a Deus, assim, tô vivendo a minha melhor. Parabéns! Obrigado, tô vivendo a minha melhor fase. Que É, bom. E assim, é exatamente o que você falou. Para mim já é uma rotina, né? A minha esposa, eu falo que ela é problemática com data. Por quê? Ela é extremamente apegada à data. E eu, no começo, que tem 5 anos que a gente está junto, né?
No começo eu passei muita dificuldade com ela para tentar entender, porque na minha cabeça é assim, ó, meu aniversário é amanhã, dia 12, eu tô aqui. Quando eu chegar dia 20, a gente comemora. A gente vai sair, vai comemorar, a gente vai passear. O aniversário da minha filha é dia 2. Se eu chegar no dia 10, eu vou pegar e vou comemorar como se fosse o dia 2. Então, assim, se você não sabe trabalhar isso, se você não sabe ficar fora de casa, ficar longe da esposa, cara, é muito complexo. É você ter. Sim, sem Exatamente, dúvida. você imagina você voando e você recebe a notícia que teu filho está com pneumonia. E aí? Você tá. Já aconteceu comigo, já aconteceu um pouquinho diferente. A minha filha tinha tido, ela nasceu muito alérgica e ela teve uma bronquiolite. Ela ficou internada no Copador por 5 dias. Eu fui voar, eu fui para Frankfurt. Era até um voo para a Alemanha. E eu vou te falar, foi um dos momentos mais delicados para mim, porque a gente não tem controle de nada, né, Rodrigo? A gente não é, a gente está. A gente não tem controle de nada, né? E embora a gente ache que a gente tem algum tipo de planejamento, né? E precisa realmente ter algum tipo de planejamento, mas controle mesmo a gente não tem, né? Então, eu deixei a minha filha internada com o pai e minha mãe, enfim, todo mundo, no segundo dia, e fui voar. E eu vou te dizer, da minha tripulação, que era um voo, na época, era um voo de MD-11, eu só compartilhei o que estava acontecendo na volta, no último dia, com uma pessoa que era com a qual eu tinha um pouco mais de afinidade, intimidade, digamos assim. Mas foi assim, já chegando por. Que bom que está chegando, que eu vou conseguir ver minha filha, que ela está. Complicado, porque era um bebê, né? Um bebê internado. Mas eu não deixei de voar por conta disso. Então, assim, e isso não cabe, não é um orgulho, entende? Eu não estou dizendo, eu estou contando isso para que isso sirva para aqueles que forem nos assistir entenderem que é possível a gente ter esse tipo de inteligência emocional. Isso não é desamor pela minha filha e não é apenas amor pela minha profissão. Sabe quando você escuta alguém dizer que, poxa, aquele cara, ele só vivia para trabalhar, não ligava para a família. Não é isso. É noção de responsabilidade. Entende? É você ser comprometido com o que você faz. É você entender que tem 400 passageiros para embarcar. 400 e tanto. E de uma hora para outra você vai abrir a escala, vão acionar alguém, etc, etc. Quando tem pouca gente, etc, etc. Enfim, já era um outro momento de Varig, complicado. Eu não ia deixar de voar. E não deixei, realmente. Então, assim, essa é uma dica que eu realmente deixo aí para as pessoas que têm esses. Eu não gosto muito de falar em sonho, porque sonhos, já diz o Antônio Cícero, né, que é da Academia Brasileira de Letras, são como deuses. Quando não se acredita neles, eles deixam de existir. Mas o sonho, ele serve como uma inspiração. Mas se você não tiver objetivo e foco, você não vai a lugar nenhum. E ele continua sendo apenas um sonho. E passa, né? Então, para aquelas pessoas que desejam descobrir o que é ser comissário de voo, primeira coisa, se informe sobre uma escola boa de aviação. O que é ser uma escola boa de aviação? Quais são as matérias? Qual é o tempo de duração? Quem são os profissionais que estão envolvidos nesse processo? Quais são as certificações que essa escola tem no mercado? Quantas turmas já foram formadas por essas escolas? A partir do momento que se faz esse curso, e aí a gente vai falar assim um pouquinho, só um pouquinho, para dar uma noção, porque tem gente que realmente não sabe. Quanto custa um curso de formação de comissários? O que precisa fazer, né, antes de fazer esse curso? Primeira coisa é segundo grau. E aí fica outra dica. Se você tem a possibilidade de fazer uma universidade, faça. Tenha o plano B, o plano C, tenha uma outra opção. Não é para se acontecer, você tem aquilo. Não. É para você ter mais especialização. É para você ter mais visão. É para você ter uma abrangência macro. Pois bem, terminou o segundo grau,
fez idiomas, se tiver idioma, maravilha, se tiver Libras, melhor ainda. Hoje, realmente, a gente está aí numa sociedade muito mais inclusiva, então é importante que a gente consiga se comunicar. Comunicação é fundamental, e aí a gente está falando não só da comunicação verbal, como da gestual, como da corporal. Não adianta eu falar com você, bem-vindo. Isso está te dando um bem-vindo? Está sendo simpático para você? Eu estou dentro do avião, 5h30 da manhã. Olá, bom dia. Isso te anima? Isso te tira o medo? É agradável? Olá, bom dia, seja bem-vindo. É totalmente diferente. Seja sincero, né? Transborde. Pois muito bem, a partir do momento que se escolheu a escola, como pagar essa escola? A gente está falando de um investimento de pouco menos de R$ 2.000. Essa média não é baratinho para quem não tem nem R$ 15 na carteira, mas também não é um absurdo como algumas universidades. A Certo. gente está falando de um mês de medicina que custa 15 mil. Então, 15, 20 ou mais, sei lá, né? Então, assim, é possível se dividir no cartão de crédito, etc, etc. A partir do momento que se faça essa escola, não demore para fazer a sua prova ANAC. Aproveite o embalo do estudo, cai dentro dos simulados e faça a prova ANAC. Tirou a carteira ANAC, você já vai ter o seu CANAC, o seu código ANAC, a sua licença de voo. A partir daí, aí sim, comece a procurar as especializações. Que especializações são essas? A gente está falando, continua falando de idioma, sim, a gente está falando de CAL para quem quer ser piloto, a gente está falando para ICAO para quem quer se especializar enquanto comissário, a gente está falando de Libras, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de perfil comportamental. Ah, Tatiana, como é que a gente constrói um perfil comportamental de comissários de voo? A gente tem alguns profissionais especialistas hoje no mercado que trabalham com essa construção. A gente está falando aí de profissionais que trabalham em workshops, a gente está falando de profissionais que trabalham durante 6 meses, um ano. Vai de cada um identificar como quer, o que precisa, até onde vai, quanto pode pagar, etc. Eu trabalho com mentorias, a partir do momento que a pessoa entra no processo seletivo, eu acompanho esse processo e oriento essa pessoa, fundamentalmente para asas rotativas e para aviação executiva, né? Também trabalho para atendimento ao cliente, para o pessoal de terra. Eu moro em Cabo Frio, não te falei, né? Mas Também eu moro sou lá. carioca, é? Então, eu estou morando aqui já vai fazer 10 anos. Eu vim para cá voando na Aeróleo, que foi uma empresa que eu gostei muito de trabalhar, tenho muita gratidão também por eles. E me mudei em um ano e me mudei para cá, né? Pois bem, a partir do momento que você se especialize com essa questão aí comportamental, escolha qual é o tipo de trabalho que você quer desenvolver, né, você tem aí algumas opções de profissionais. Como eu vinha dizendo, eu trabalho com mentorias, eu não vou falar em preparatório de seleção, porque para esse tipo de trabalho existem profissionais específicos. Eu estou falando de construção de perfil. E aí a gente está falando de Jung, como que isso apareceu, quem são esses perfis. Não adianta a gente tentar se violentar. Você pode até estar encantado com a profissão, mas se você não tem determinadas características, a gente pode desenvolver algumas? Pode. Tem outras que não tem jeito. Então, eu não blefo, sabe, Murilo? Não me cabe. Eu trabalho para ganhar o meu salário, né, para me satisfazer profissionalmente, para me realizar enquanto profissional, e é desse trabalho que eu tiro o meu sustento. O que eu faço por fora, eu faço por amor. É claro que há uma complementação de renda, porque eu tenho na minha vida pessoal duas meninas que eu dou conta, a minha mãe e a minha filha, né? Mas isso não significa, eu não faço, tem coisa que dinheiro não paga. Então, quando eu vejo, como por exemplo, a mãe de um aluno que entrou para o offshore há 2 anos, me mandar um direct me falando de uma entrevista que eu dei e tal, né, algum tempo atrás, enfim, é, é,
do quanto eu tinha influenciado positivamente na vida desse aluno, né? Em relação à vida dele, em relação à vida dele com a filha dele, em relação a ele com a mãe, Que com a legal. família como um todo. Não tem preço, isso não tem preço, sabe? Vale cada folga dispensada a ministrar, como eu vou fazer agora no sábado, que eu vou ficar de 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, né, ministrando aí um workshop de asas rotativas, porque o que aconteceu na realidade? Esses últimos anos, né, esses últimos 13 anos que eu tive a honra e o privilégio, a bênção de poder estar voando helicópteros, Uhum. eu entendi que havia uma brecha. Apaixonada por treinamento, né, eu descobri que não tem ninguém no país que ensine os outros o que se faz dentro de um helicóptero enquanto comissário. Como que é a rotina do comissário? Como que é a lei do aeronauta para o táxi aéreo? Certo. Como que é a postura profissional? O que é a ética dentro das asas rotativas? Como que é navegar num universo masculino? Como é lidar com normas e procedimentos dentro da empresa que você trabalha? Como é lidar com as congêneres? Qual é a sua postura profissional diante dos concorrentes da empresa que você trabalha? Então, assim, são muitos detalhes. Como nasceu a profissão do comissário offshore? De onde surgiu? Qual é a necessidade da existência desse comissário? Né? Quais foram os acidentes que aconteceram e até onde esses comissários, essas pessoas, foram úteis para salvaguardar a vida dessas pessoas, desses passageiros? O que foi desenvolvido após esses acidentes, né? E aí eu acabei criando, né, um workshop. Fundamentalmente era isso, há 10 anos atrás. Parte técnica, tudo da parte técnica. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que também era necessário se construir ou se polir esse perfil comportamental. E então, em outubro do ano passado, eu lancei uma metodologia, chama-se Metodologia de Excelência Tatiana Viegas, que nada mais é do que você entender, né, como é que eu vou lidar com todas as minhas características, meus traços pessoais, minhas características de criação, de formação, e como é que eu posso aplicar tudo isso dentro da minha profissão, no meu dia a dia de trabalho. Pô, que legal. Como que eu posso também trabalhar tudo isso dentro dos processos seletivos, para que eu possa ser interessante de ser contratado por uma empresa aérea no offshore. Pô, que legal, cara. Muito É, legal. E, eu também acho. não, Modéstia à parte é bem bacana. você Eu tenho tido, pegou, porque tenho tido resultados muito positivos, assim, eu fico muito feliz. porque isso daí é assim, é uma visão ampla do mercado, né? Uma análise do mercado. Você conseguiu descobrir um buraco e está trabalhando em cima disso. Isso é importante demais, porque Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Murilo, não tem pano preto, não. Qualquer um pode fazer. não Qualquer um que eu acredito. digo, qualquer instrutor ou examinador ANAC, enfim, é possível de se desenvolver um PowerPoint e passar para os alunos. Mas aí Só agora que algumas pessoas. Eu não sei, enfim, eu não estou aqui, quem sou eu para julgar, né? Nós não somos nada. Uhum. Mas, assim, não é. Não, tem pessoas que acham que isso. Porque é muito concorrido. Entende? Então, vou desperdiçar meu tempo e eu vou estar enrolando o aluno. Eu não enrolo ninguém. Claro que não. Eu digo a real. Eu digo a real. Eu passo todos os conhecimentos que eu tenho, porque eu não acredito em conhecimento que não é compartilhado. Eu não vou levar nada, absolutamente nada para o caixão. Aliás, para o caixão não, para a brasa, né? Porque primeiro doa tudo, depois queima. E solta lá de cima do helicóptero para mim, por favor. Mas, assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se existe uma função a qual eu me orgulho de exercer, e modéstia à parte, acho que eu faço direitinho, né? Com o feedback dos meus superiores, né? Por que não contar para os meninos e para as pessoas que estão na comercial ou que deixaram de ocupar um lugar
e que hoje buscam uma requalificação. Como é que funciona? E qual é o caminho? Então, Murilo, eu não engano ninguém. Como a gente estava falando, né, existem profissionais dentro das asas rotativas que não acreditam muito em compartilhamento de conhecimento, bem como na aviação executiva. A gente chama de pano preto, né, popularmente falando. Né? As pessoas não gostam muito de divulgar. Uns dizem que é porque diminui a concorrência, outros dizem porque é muito difícil de entrar, tem que ter apadrinhamento, tem que ter... Bom, uma coisa é você ter alguém conhecido dentro da empresa onde você está pleiteando uma vaga. Essa pessoa vai te dizer se você bota o currículo, se está aberto seleção, etc. Isso é informação. Isso acontece para qualquer profissão. Né? Outra coisa é você ter alguém que te pegue pelo braço e te coloque dentro da empresa. Eu tenho alunos, ao longo desses anos, que entraram em empresas de aviação offshore que não tinham absolutamente conhecimento nenhum, nem de conhecidos dentro da empresa. E que eu hoje, assim, são pupilos, são troféus para mim, né? Porque... Caramba, isso é a prova viva de que não precisa não ser filho de comandante, ser esposa de gente da manutenção, de ter alguém do administrativo, de ser primo. Não é assim. Não é assim. É claro que ter o conhecimento facilita o teu caminho, mas isso não te habilita a ser contratado por empresa nenhuma. É aquela velha história de quem não tem competência não se estabelece? Não adianta. Não adianta, as máscaras caem. Você tem que ser você. Isso é mais uma coisa que na construção comportamental a gente faz, que é abrilhantar dentro do que você já carrega com você, quais são as características que são positivas para a sua profissão de comissário. E como, não é minimizar, mas é como trabalhar o que não é legal dentro da profissão, para que isso não seja um empecilho para que você exerça essa profissão. Porque todo mundo tem defeito e tem qualidade. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Para poder realmente sermos bons profissionais e abraçarmos a carreira que a gente escolheu. Agora, voltando aí para o caminho, né? Você me falou, inclusive, de que forma, o que o comissário, quem acabou de se formar no ensino médio, o que faz? Eu quero ser comissário agora, como é que eu começo? O que eu faço? Então, vamos lá. O idioma, Libras, primeiros socorros, é legal? Se você tem a possibilidade de fazer aquele primeiro socorro dos bombeiros, é ótimo, excelente, ok? Vai ter sim alguma mudança, alguma modificação entre estar exercendo a bordo ou não, mas isso você recicla no treinamento, sem problema algum. É só mais conhecimento. Uma vez você acabou o curso, prestou a prova para a ANAC, tirou o seu código ANAC, faça o seu CMA, que nada mais é do que o seu certificado médico, a sua avaliação médica. Existem hoje, no Rio de Janeiro, 3 locais que são cadastrados, 3 ou 4 locais que são cadastrados pela ANAC. Isso a gente entra no site da ANAC e lá você consegue ver aonde você aplica. Eu não sei te dizer seguramente quanto está custando, mas é algo em torno de R$700, R$800 por aí hoje, um certificado desse, e dependendo da sua faixa etária, esse certificado ele tem uma validade mais curta, de 2 anos, 6 meses, se é cardíaco e tal, até 5 anos. É isso. Estando com esses 2 documentos na mão, né, válidos, você imprime a sua licença, aonde você tem lá, para quem já voou, todos os equipamentos que você voou, qual é a validade deles, se você precisa usar lente ou não, lente que eu digo óculos ou não. Sim. E, a partir daí, você vai percorrer aí os processos seletivos, quais são os sites que você se cadastra para que você possa concorrer à vaga de comissário de voo. A gente tem vários. Eu indico muito que se comece pelo LinkedIn, que é uma plataforma profissional, né? Além desse, a gente tem aí o vagas.com, a gente tem o Guppy, a gente tem o Job and Coach, enfim, a gente tem vários. Faça sim o seu cadastro, tem uns que bem são muito trabalhosos, mas é muito importante, porque ali
Você é o produto. Você está, entre aspas, aí se vendendo. Então, seja caprichoso, seja detalhista. Faça o que tem que ser feito. A gente está falando, inclusive, de uma construção de currículo. Eu também oriento, geralmente, os meus alunos em relação a isso. Tem um módulo específico para isso, porque a gente tem uma quantidade certa de megapixels para cada foto, o modelo do currículo, até onde você deve botar, que informação você deve colocar ou não no currículo. Não adianta você estar prestando concurso para uma vaga de comissário de voo e dizer que você tem um curso de corte e costura. Você vai utilizar esse curso de corte e costura a bordo? Ou exercendo a sua profissão no pernoite? Não. Então, isso não agrega, não adianta encher linguiça. Não adianta botar um currículo. A gente tem vários estudos aí ao longo dos últimos anos que a gente sabe que o RH ele não fica mais de 20 segundos com o seu currículo na tela. Como que a gente se comporta numa entrevista online? O que a gente deve fazer? É colocar o telefone no modo avião? É separar a garrafinha de água? É ir ao toalete antes? É estar num ambiente silencioso? É não ter ninguém passando atrás? É ter um ambiente limpo, claro, né, que transmita por detrás de você o que realmente há por detrás de você? E por aí vai. Então, assim, são várias questões aí nessa construção desses cadastros dentro desses sites de recrutamento e seleção. Indiscutível a necessidade do inglês, né? Hoje, o inglês é como se fosse o português. Ele não é um plus, ele é fundamental. Então, aquelas pessoas que não têm condição financeira de bancar um curso de inglês, hoje a gente também tem plataformas gratuitas. Que você, é claro, não dá para comparar com o Brasas, com uma cultura inglesa, com o IBEL, com... Ok. Vamos lá. Os cursos que eu citei aqui agora são cursos tradicionais do idioma. No entanto, a gente está falando de inglês para processo seletivo. E processo seletivo da aviação, onde a gente tem aí termos técnicos. Como que a gente vai dizer, numa prova de inglês, como que a gente deve fechar a persiana do assento da janela durante a noite? Como a gente vai socorrer alguém que passou mal? E por aí vai. Então, é importante que se tenha a noção do inglês técnico. E para isso a gente tem hoje profissionais no mercado que trabalham com seriedade, em preços também acessíveis, que dividem e que podem fazer esses preparatórios. Então, o que eu estou dizendo aqui? Tatiana, então eu tenho que contratar um professor desse de inglês. Quanto será que custa isso? 1.000, 2.000, 3.000? A questão não é... Quem não tem condição pode baixar um Duolingo, pode praticar alguma coisa do inglês, assiste filmes voltados para aviação, assiste documentário, bota a legenda em português. A verdade é a seguinte, não dá para ficar de braço cruzado, esperando que a coisa vai acontecer. Ninguém vai bater na sua porta e dizer, olha só, você quer ser comissário da Latam? Só para você ter uma ideia, eu acho que isso é muito importante também citar, Murilo, é que nós hoje somos no país uma média de 20.000 comissários. Então, quando eu escuto algum colega dizer que é difícil entrar para o offshore, eu digo, mas espera aí, é fácil entrar para a Latam? É fácil entrar para a aviação executiva? É fácil entrar para a Azul? Como que é esse processo seletivo? No mais recente processo seletivo da Azul, tinha 14.000 candidatos para 600 vagas. É quase um concurso público. Então, facilidade não há. Nem nessa profissão e nem nas demais. A gente está falando de superpopulação, né? Então, eu quero, eu posso, eu consigo. É ser determinado, é ter foco, é procurar as fontes certas, sérias, comprometidas, e ir atrás e persistir. É desse jeito. Treinamento. É isso. Uma vez estando com todas esses quesitos aí, né, preparados, aí sim está na hora da gente aplicar, né? E para isso a gente também tem um trabalho aí de acompanhamento. Eu te falei que eu particularmente dou mentoria, mas tem outros profissionais que eu também indico
que são super, mega competentes. Eu, inclusive, já fiz alguns cursos com profissionais que eu admiro, que, inclusive, foram chefes de treinamento meus em empresas de aviação. E ainda são pessoas que hoje trabalham com coordenação de escola, enfim, dão curso no Brasil inteiro. Então, assim, isso eu acho que é muito importante também. A gente se colocar, eu me coloco num lugar de aprendiz, né? Não é porque eu tenho 33 anos de aviação que eu não erro, porque eu sei um monte de coisa. Eu sei um pouquinho. E o pouquinho que eu sei, eu passo para as pessoas. É desse jeito. Não tem realmente o tal do pano preto. Muito. Como que a aviação offshore aconteceu na minha vida? Você me perguntou e eu ainda não te respondi. Essa ia Esse ser a mesmo primo, pergunta. esse mesmo primo que disse para mim que eu tinha perfil de comissário de voo, que era casado com uma moça que era é, comissária da Intercontinental da Varig, me viu separada do pai da minha filha, com uma escala onde eu tinha 8 folgas, Uhum. com uma condição financeira precária, já que eu tinha um padrão de vida e esse padrão de vida caiu. Todo mundo, quando se separa, empobrece, não tem jeito, né? Seja quem vai, seja quem fica, não tem jeito. Então a gente tem que se adaptar, somos seres adaptáveis, né? É a condição sine qua non existencial de um comissário de voo. Ele me viu nessa situação e falou para mim: por que que você não tenta entrar para o offshore? Aí eu olhei para ele e falei assim: peraí, mas existe comissário de helicóptero? Não acredito que você não saiba disso. Eu falei: pois é. Essa foi a inspiração que eu tive também para mostrar para as pessoas, Murilo, porque muita gente até hoje não sabe que existe. Dessa forma, eu fiz o meu currículo, reciclei o meu currículo. Eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque aonde eu estava, eu era valorizada, eu tinha condições de trabalho, eu voava numa empresa em que eu me orgulhava também do uniforme que eu vestia, que era a Gol, Linhas Aéreas Inteligentes. E quando eu fui, entre aspas, recolocada na empresa, porque a Varig fechou e eu estava naquele momento, eu tinha tido a minha filha. Então, quando eu voltei, eu estava na rua. E não estive na rua porque havia necessidade de se cobrir voos da ponte aérea. Eu nunca tinha voado na ponte aérea, eu sempre gostei de voar nos voos curtos, que a gente chamava, não sei se você lembra disso, a gente ficava até 3 pernoites fora de casa. Tinha voos longos, que eram até 5 dias, ou até 6 dias, dependendo da jornada, se tivesse que ser estendida, mas eu fiquei a minha vida inteira em voos curtos, para qualquer lugar, independente de ser continental ou intercontinental. Mas, nesse momento, eu fui para a ponte aérea preencher as vagas que, na verdade, tinham sido muitos dispensados e estava faltando gente. Então, a gente pegou os voos que eram intercontinentais que a Gol estava operando e a empresa me deu várias oportunidades, como, por exemplo, homologar as rotas internacionais que a Gol não tinha naquele momento, a homologação, a certificação para poder operar nessas rotas. Então, eu fiz parte de um grupo de 20 comissários, entre chefes e auxiliares, que ficou durante 1 mês e meio, quase 2 meses, sendo examinados por checadores do FAA, tudo em inglês o tempo todo. Então, assim, foi uma responsabilidade, uma atenção, um trabalho muito bacana. Acho que foi um dos maiores desafios que eu venci na minha vida profissional. E aí, depois de tudo isso, 5 anos depois, isso a gente base São Paulo. Uhum. Eu fui base Rio a minha vida inteira, eu sou carioca, né? Fui base Rio a vida inteira na Varig. Quando eu fui para Gol, eu fui base São Paulo. Quando saiu a base Rio, 2 meses depois, eu pedi demissão. E eu já tinha homologado novamente o inglês, o francês, o espanhol. Eu já estava novamente de instrutora e de examinadora ANAC. Então, eu estava numa condição de conforto. E aí a gente volta no que você disse e no que nós falamos no início do nosso bate-papo. Sair da condição de conforto, né? É difícil. Eu não vou dizer para você que várias vezes eu não pensei, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu tenho uma filha para criar agora e eu estou sozinha, né? Mas eu respirei fundo. Eu sou uma pessoa de muita fé, sou devota de São Jorge desde criança. Botei meu joelhinho no chão, como eu faço todas as terças-feiras, e conversei com ele e falei para ele: meu Deus, meu São Jorge, abre os meus caminhos. Se eu tiver que conseguir um emprego agora no offshore, que eu consiga e que eu tenha coragem de pedir demissão da Gol. 2 meses depois, eu estava voando na Omni Taxi Aéreo. Me deram essa chance, essa condição.
E sou muito feliz. Se você pergunta para mim assim, que profissional você é? Eu sou um profissional realizado. Eu já tive altos e baixos, né? Porque voar dentro da aviação de asas rotativas tem uma série de peculiaridades diferentes da comercial. E a gente está falando aí de contratos, a gente está falando de bases diferentes, a gente está falando de momentos de empresas, né? Então, assim, não é uma carreira absolutamente linear ou num crescente, como geralmente é na comercial. Uhum. Nesses interstícios, eu tive a oportunidade de voar na aviação executiva, na Morro Vermelho Táxi Aéreo. Foi muito bacana. É uma aviação completamente diferente das outras duas, um outro segmento totalmente diferente. É uma aviação de luxo, onde você tem a gestão desde da toalha de papel até o lençol de tantos fios, até estar em qualquer lugar do mundo e ter que entender o que vai embarcar de vinho, qual é o tipo de café, enfim, absolutamente tudo que tem a bordo. Você continua debaixo da hierarquia, porque fundamentalmente a nossa profissão, a nossa função é sermos auxiliares do comandante e do copiloto, então da tripulação técnica, então a gente não pode nunca, nós não podemos nos esquecer disso, né? Mas é uma amplitude de gestão assim absurda, isso agregou muito para mim também. Mas hoje eu digo para você que eu realmente sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. Né? Eu amo voar de helicóptero, eu amo cuidar dos meus passageiros. Eu fico emocionada quando eu falo até hoje. É Imagino. muito especial. E deixa eu te fazer uma pergunta, me bateu uma curiosidade. Você sai de aviões de grande porte, com quantidades enormes de passageiros, e entra dentro de um helicóptero. Como é que foi esse primeiro contato, assim, que você chegou e olhou, meu Deus, e agora? Mudou tudo. Murilo, a primeira vez que eu pousei numa plataforma, que eu consegui entender qual era a Uhum. dinâmica de como embarcar os passageiros, como lidar com esses 18 passageiros, são uma multidão. Acredite no que eu estou lhe dizendo. São Imagino. características, são características muito diferentes, muito diferentes. Até porque a gente está falando de um passageiro, ele fica embarcado, ele fica longe da família dele 15 dias, 21 dias, 45 dias, no meio do mar, numa ilha de ferro. Então, a gente está falando de universos interiores. Então, assim, é diferente, a dinâmica do trabalho é diferente, claro. Você, na aviação comercial, você tem inúmeros, e na executiva também, inúmeros recursos para acalmar um passageiro, por exemplo. Se ele é uma pessoa que já entrou com pânico, porque eu peguei vários ao longo da minha vida, pânico, e ninguém entra num avião querendo passar vergonha. Então tem que ter paciência com a pessoa, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa. Ninguém fica suando na mão e tem ataque de pânico porque quer, né? Então, assim, tem que se respeitar muito isso. Quando isso acontece num avião, seja de 132 passageiros, seja de 500, você tem recursos, como, por exemplo, o ar-condicionado para baixar a frequência cardíaca no geladinho. Você tem bebidas açucaradas para trazer um pouquinho da glicose para esse passageiro. Você tem entretenimento a bordo, você tem vídeo, você tem é, revista, você tem material de leitura, você tem Wi-Fi a bordo, você tem travesseiro, você tem manta, você tem luz de leitura, você tem inúmeras condições de, na pior das hipóteses, você vai dizer para o cara, vem conversar comigo um pouquinho. No offshore, você tem o gestual e, geralmente, uma caneta que escreva e um papel que não decole no rotor, em nenhum dos rotores. Um caderninho para você se comunicar com o seu passageiro. Não é todo momento que você vai conseguir falar alto, disputar com o barulho que é inerente à operação.
Então, o ideal é que você consiga se comunicar com esse passageiro, seja em português, seja em inglês, seja em outro idioma, mas se comunicar com ele não só por conta das emergências, obviamente, que você tem que saber quais são os call-outs, tudo que você precisa fazer, né? Ou na hora de um primeiro socorro, o que fazer, como perguntar, para quem perguntar, né? Como socorrer, mas para distrair aquele passageiro. Uma coisa que eu digo aos meus alunos é nunca minta. Seja você e diga o que tem que ser dito. Então, por exemplo, a rota está turbulenta e entrou um passageiro morrendo de medo. E ele já te disse. Não consigo me acostumar com isso. Eu tenho 25 anos que eu embarco, mas, senhor, uma coisa, não diga para ele ficar calmo, porque é irritante para qualquer pessoa que está nervosa, né? A gente sabe disso, mas, senhor, nós estamos aqui treinados para qualquer situação. Não vai acontecer nada de ruim. Confie. A rota está um pouquinho turbulenta. O momento de você dizer a verdade é 3 segundos. São 3 segundos. 2 segundos. É rápido. É objetivo. Os outros 90 minutos, claro, tirando o pouso e decolagem, eu estou exagerando um pouquinho, mas então, o tempo que você vai ter, entre aspas, para ele é ocioso, para você não, porque você não se desliga em momento algum do colete, do cinto, da fisionomia, se ele está dormindo, se ele não está, se ele botou a mão por debaixo do cinto para dormir ou não. Ele não pode ficar travado ali se houver uma desaceleração repentina, etc., alguma turbulência, seja lá o que for. Mas enquanto ele está ocioso, procure conversar com esse passageiro. E aí, o que eu falo? Tudo. O que ele faz na unidade? Quantos anos ele tem ali? Se ele é casado? Se ele tem filhos? Claro, a gente não pode ser inconveniente. O objetivo não é, ser desagradável para o passageiro, jamais, né? Mas é realmente tirar o foco do medo. É tirar o foco dele olhando lá para baixo com medo do helicóptero cair. Pouso e decolar. Outra coisa, sempre estar. A gente já fica em contato direto, né, com a cabine de comando. Mas é o nosso comandante, a nossa tripulação técnica, o nosso copiloto ou o primeiro oficial, eles têm que estar cientes de tudo que acontece, o tempo todo. Isso sim é um CRM, né? Você realmente está integrado com a sua cabine. E assim a gente consegue diminuir os impactos daquele que está apavorado porque vai voar. Então, quando você me pergunta sobre como que foi sair de 500 passageiros para 18 passageiros, fascinante. Eu diria para você que é fascinante. Porque a gente começa a olhar mais no olho da pessoa. Né? Não que você, quando está voando numa aeronave grande, você não dê atenção para a pessoa. Mas a atenção ela tem que ser repartida em 500 pedacinhos. Nos 18 passageiros, você está focado olho no olho ali do passageiro. É muito apaixonante, viu, Murilo? É Imagino. muito apaixonante. Dá para ver. Perguntam para mim, você prefere aviação comercial? Você não tem saudade? Eu tenho saudade. Eu tenho saudade dos pernoites, eu tenho saudade do próprio do passageiro que eu te falei, aquele passageiro, entre aspas, o mais difícil. É muito gratificante a gente ver alguém que entrou muito chateado, sair feliz, te agradecendo e dizendo que quer voar com você de novo. Isso não tem preço. Mas eu sou apaixonada pelas asas rotativas, eu confesso. Dá para ver só pela forma que você descreve, conta, assim que é puro amor, né? Ô, Tatiana, a gente já está chegando na parte final, tá? Tá muito boa a conversa. Dá para conversar umas 3 horas com você, tranquilo, tranquilo. Porque, assim, sai muito fluido, é muito gostoso escutar, ver o quanto é apaixonado, o quanto gosta do que faz, o quanto conhece. E o nosso objetivo realmente é encontrar pessoas como você e compartilhar essas histórias, porque é muito gostoso para quem trabalha na aviação. A troca, ela é muito verdadeira para mim em todos os sentimentos, porque eu também compartilho disso.
entendeu? Tatiana, tem umas perguntinhas para você aqui, bem simples. É, O que que a aviação representa para você na sua vida? A minha condição existencial, a possibilidade de praticar o propósito da minha vida espiritual e pessoal, a extensão do meu propósito de vida, que é indiscutivelmente servir e proteger as pessoas. Que bom, cara, que legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual foi o maior desafio na sua carreira que você já teve profissional? Aquele bebezinho de 2 anos, engasgado com amendoim, foi acho que o maior. A certificação que eu falei da Gol Uhum, também foi um desafio muito mais voltado para os estudos, não para a iniciativa. No certo. caso do bebezinho, o primeiro socorro foi a iniciativa e foi o trabalho de equipe. Eu não posso nunca deixar de citar essa condição. Eu não consigo fazer nada sozinho, absolutamente nada, né, a bordo de uma aeronave. Embora no offshore seja um comissário só, né? A gente tem apenas um tripula junto com a cabine de comando. Mas a equipe, que eu falo, é de trabalho de equipe. A gente não faz nada sozinho. E pedir demissão da Gol certamente foi também. Acho que eu pontuei para você na nossa conversa as três situações, aí, os três acontecimentos mais marcantes na minha carreira, indiscutivelmente. Pedir demissão da Gol foi realmente muito, muito. Não foi um risco calculado. Eu me apaixonei, em primeiro lugar, pela ideia de voar helicóptero, uma coisa meio Ícaro, assim, sabe? Eu me apaixonei pela ideia de ter uma qualidade de vida que as asas rotativas, o táxi aéreo me oferece. E também, naquele momento, havia uma novidade, quer dizer, uma implementação de um novo momento para a empresa, enfim. Então, foi muito encantador, realmente, foi muito apaixonante, apaixonante. Agora, um desafio, foi o que você falou. Foram três situações aí muito difíceis de lidar, de atravessar. Que bom que foram positivas, que os resultados todos foram positivos. Quando a gente tem direcionamento de Deus, coragem e capacitação, as coisas acontecem, né? Treinamento, treinamento. Joelho no chão e treinamento. Humildade, joelho no chão, treinamento. Bom Treinamento. humor, humildade, joelho no chão e treinamento. Exatamente, já estou com isso na cabeça, você pode ter certeza. Deixa eu te falar uma coisa. É, Deixa dois nomes para gente bater esse mesmo papo. A gente vai fazer o convite, se a pessoa aceitar, a gente vai estar conversando para a gente poder ampliar esse network, ou escutar mais boas histórias. Quem que você deixaria aí como indicação? Não precisa ser necessariamente do offshore, pode ser de qualquer área. O nosso único critério é que esteja envolvido com a aviação. Ok, eu vou te dar um nome, Paula Romano. Ela é dona de uma escola de treinamento em São Paulo, ela é comissária da Latam, uma das profissionais mais admiráveis que eu conheci nos últimos anos. Pô, que legal. E eu vou te, e eu vou te deixar o nome do meu oráculo, que se chama Eduardo Mendonça. Foi meu instrutor na Varig, foi meu colega no offshore, é instrutor de escola de aviação, é examinador ANAC. O cara, é meu oráculo. Meu não, de um monte de gente. Também tenho certeza que vai ser muito agregador para quem tiver a oportunidade de assisti-lo. Tem muita história para contar e muita coisa para ensinar até hoje. É um cara extremamente estudioso. Enfim, eu sou absolutamente fã. Eu posso deixar mais um nome? Pode, pode.
Tem que ser comissário especificamente ou pode ser Não, piloto? pode ser qualquer um que você quiser. Se você quiser, eu Pode? até brinco que eu falo assim, ó, se a tiazinha do café lá, a gente vai conversar com ela. Então, como eu deixei 2 comissários, eu vou deixar 2 comandantes. Um Uhum, chama-se Zapa, é comandante do offshore, é instrutor, é uma pessoa sensacional, é um cara, um profissional absolutamente admirável. Eu também sou muito fã. uhum, E, e o outro comandante chama-se Reinaldo Santos. É o único examinador ANAC, eu não sei se ele vai poder participar, porque ele inclusive é da ANAC. uhum. Ele foi instrutor, anos de aviação de Rio Sul, Varig, ele é professor de universidade de ciências aeronáuticas, ele é da ANAC, ele é examinador de aviões e de helicópteros, então, assim, ele tem uma gama de conhecimento absurda. Tomara que a função dele, né, hoje o Permita. profissionalismo dele não o impeça aí de poder participar. Tá bom? Muito, muito obrigada pela oportunidade. Tomara que eu sirva de inspiração e de referência aí para os meninos que estão buscando aí um novo caminho, ou para os colegas que, por algum motivo, saíram da aviação e estão querendo se recolocar no mercado, né? Não desistam. Existem muitas crenças equivocadas, sabe, Murilo? Uhum, Muitos macaquinhos, sabe? Ah, é tatuagem, é idade, é ter experiência demais, é ter experiência de menos, é piercing, isso tudo a gente. É bom que a gente fale, que a gente trabalhe nos workshops, nos treinamentos comportamentais, para desconstruir tudo isso, porque isso estava em outra época, e isso não existe mais. uhum, Hoje, definitivamente, não se tem mais essas barreiras, né? E altura, dependendo da empresa, tem algumas que são estrangeiras e tal, que ainda exigem uma determinada altura e tal, ou uma tatuagem que não pode, tem que ter tal tamanho, são características. Mas isso não é mais fator limitante para ninguém. Nem ter 50 anos, nem ter 18 e não ter nunca trabalhado, né? Então, eu fico à disposição. Agradeço muito mesmo a oportunidade aí de estar passando para você essas informações e a minha humilde experiência. Tá bom? Tatiana, muito obrigado, tá? Eu só tenho a agradecer. Foi assim, uma conversa muito gostosa, muito boa. É o que eu falo sempre, a vontade de ficar aqui, eu tenho certeza que a gente tem história aí para pelo menos umas 4 horas de conversa absoluta, sem ser aquele troço assim massivo ou chato, porque vai te prendendo, vai puxando um assunto com outro e A assim, gente não sente, né? Vai não sei. conversando, não sente. Eu sempre falo com as pessoas, a gente planeja mais ou menos 1 hora e 10, mas a gente nunca consegue ficar nisso e passa assim, ó, muito rápido. Quando você vê, você não chegou nem na metade da conversa ainda, já passou 1 hora. É impressionante. E com você não foi Mas diferente, ó. é um assunto fascinante, né? É realmente Aviação interessante é muita demais. história. E quando você vê alguém falando assim com paixão, com admiração, com vontade, é muito satisfatório, porque você sabe que a gente precisa disso, né? A nossa profissão precisa de paixão. A nossa profissão Sem precisa dúvida. de admiração. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas estão conversando, eu falo assim, cara, o dia que você começar a admirar o que você faz, que você pegar e ter admiração para o que você está fazendo, você vai ver como a sua qualidade vai aumentar, como as suas habilidades vão aumentar, como você vai melhorar cada vez mais. A gente trabalha com manutenção, eu trabalho com estrutura. E já tiveram alguns auxiliares comigo, e eu sempre falei, eu falo, cara, quando você fizer um reparo, admira esse reparo, mas verdadeiramente, admira o que você está fazendo. Você tem que olhar e conseguir enxergar beleza naquilo. Chegar, olhar e enxergar a perfeição no que você está fazendo. No dia que você tiver esse entendimento mais verdadeiro, não é superficial, no dia que você tiver esse entendimento, você vai ver como a sua carreira vai decolar, o seu profissionalismo vai decolar, porque você vai querer aperfeiçoar mais, melhorar mais, treinar mais e treinar mais. É por aí. É isso, realmente. Eu acho que é. Muito bom, viu? Tá, Tatiana? Muito Brigadão. obrigada. Um grande beijo para você e até breve, até qualquer hora. Até a Estou aqui à próxima. disposição. Tchau, Até. fica com Deus. Tchau, tchau. Você também.